Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A lição dessa manhã, ela vem falando sobre conselhos, sobre procedimentos no viver. É o tema da nossa lição de hoje. Provérbios entra na sua segunda fase, no seu segundo assunto importante para nós, segundo a lição. E ele, nessa lição, ela vem falando sobre algumas orientações, como desenvolver o nosso caráter, como desenvolver um equilíbrio mental, espiritual, emocional. Esse livro, nessa parte, ou nesse momento, vem trazendo isso para nós, nos mostrando o caminho, as práticas que nós devemos ter, trazendo para nós muitas instruções importantes para o desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal. E é muito importante isso, que nós estejamos crescendo, que nós estejamos nos desenvolvendo, e aqui fala sobretudo no nosso caráter, na nossa condição, nas nossas características pessoais, a nossa maneira de viver uns com os outros, a nossa maneira de viver lá fora, no nosso trabalho, enfim, toda a área da nossa vida que nos envolve, a gente precisa de estar, esse livro vem ensinando a gente estar desenvolvendo, crescendo, tendo uma vida honrada e honesta, diante das pessoas. É disso que esse texto, essa lição vai falar, e o Provérbios daqui para frente vem falando sobre isso, desenvolvimento emocional e desenvolvimento de prática, de caráter, e essas coisas que vem falando para nós nessa altura da lição. E hoje nós temos apenas um ponto para discutir, que fala sobre conselhos práticos para o dia a dia, esse ponto que nós vamos ver nesse momento. E aqui começa dizendo, nesse ponto, que nós estamos vivendo numa sociedade muito raivosa, é o que diz aqui o termo que o escritor usou. Qualquer motivo é motivo para discussão, uma pessoa, ela não é muitas vezes julgada pela sua vida ou por aquilo que já foi, que vem sendo desenvolvido, mas às vezes por uma ação, que às vezes não é considerada boa, e aí sobrecai sobre essa pessoa apenas esse ponto negativo, E o escritor vem falando para nós que há pessoas, nós estamos vivendo uma sociedade assim, onde as pessoas deturpam, onde as pessoas estão trazendo dificuldades, pessoas briguentas, fala aqui, pessoas que estão vivendo dessa forma, pessoas raivosas, é o que está falando aqui o texto, e o escritor fala sobre isso, e até nas igrejas, irmãos, a gente tem encontrado esse tipo de situação, O apóstolo Paulo, ele já falava isso lá atrás aos Gálatas, aos Efésios, sobre essas coisas, sobre discussões, dissensões, dissimulações, Então isso acontece muito nas igrejas também. Mas aqui o autor toma um apanhado geral, para falar sobre esse assunto para nós, porque nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade raivosa, uma sociedade acusadora, uma sociedade que vem trazendo conflitos, ao invés de estar trazendo soluções, vem trazendo dificuldades. E é claro que quando a gente procede dessa forma, vivendo dessa forma, de discussão, de brigas, e de tantas coisas, a gente vai acabar fazendo o quê? Machucando as pessoas. Isso acontece muito por aí, de as pessoas saírem machucadas emocionalmente, às vezes até fisicamente. A lição fala sobre isso, fisicamente, está aqui também. Então, Salomão, ele aponta para nós um caminho agradável, um caminho melhor para ser seguido. E ele fala que a gente pode vencer
todas essas dificuldades quando nós temos uma vida de integridade, né? O texto fala sobre isso, que quando nós vivemos uma vida íntegra, quando nós vivemos uma vida respeitável, a gente vai alcançando também o respeito, né? E os próprios inimigos vão deixando a gente de lado, né? Não tem jeito, porque não tem aonde pegar, né? Para poder estar destruindo essa pessoa, né? O escritor aqui também traz para nós a respeito falando sobre a longanimidade, né? Ter um longo ânimo, paciência, e muitas vezes isso tem faltado às pessoas, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm paciência, as pessoas têm muita dificuldade com isso, e é necessário, Salomão vem ensinando isso para a gente, né? A Bíblia vem ensinando que a gente precisa de ter paciência, buscar ter paciência, né? E Paulo fala assim, que nós devemos ser tardios para irar, prontos, né? Para estar vivendo uma vida mais íntegra. Então, a paciência é isso, é sermos vagarosos em se irar, vagarosos em fazer julgamentos, vagarosos em tantas outras coisas que nós devíamos ir mais devagar. Às vezes nós estamos pisando muito, né, para que as coisas possam acontecer do nosso jeito. E não é assim que a palavra de Deus tem nos ensinado, né? O texto fala aqui também, e o escritor, né, da lição fala que também, e Paulo também fala sobre isso, e ele fala muito sobre as porfias, né? E porfia é disputa, é polêmica, né? São discussões. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 5:23, que isso não deve fazer parte da nossa vida, né? As disputas, esse sentimento de polêmica, de criar dificuldade para o outro, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, também Provérbios fala sobre isso, e nós devemos estar pensando, né? Para nós podermos também ter uma vida tranquila diante do Senhor nosso Deus, né? Fala um pouquinho sobre o ensinamento de filhos, também a nossa lição, né? Fala a respeito de netos, né? A respeito de aqueles que têm o privilégio de ser, né? E ele fala aqui da criação desses filhos, o cuidado com as pessoas mais idosas, né? Que a gente precisa de ter o cuidado para que essas pessoas possam se sentir bem no ambiente familiar, né? Ter contato com seus netos, isso fortalece a pessoa idosa, fortalece também a toda a família, né? Então, a lição, nesse primeiro ponto, ela trata basicamente disso, basicamente dessas coisas. E só para revisar, que nós possamos, amados, estar moldando o nosso caráter, né? Moldando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Nós possamos evitar discussões, né, ilícitas. Aliás, Jesus ele fala assim para nós estamos lendo o livro de Lucas nessa semana, né? E tem um texto, uma palavra que Jesus falou assim: olha, se você vai disputar com alguém, vai levar alguém ao tribunal, alguém vai te levar ao tribunal, vai ao encontro dele, né? Evita a contenda, evita a briga, evita a dificuldade, faz um concerto com ele, né? Para que você possa então ser bem sucedido e ter tranquilidade para estar lidando com o seu adversário. Jesus fala, a palavra exata é essa, adversário. Que nós possamos buscar conciliações, né? Que nós possamos buscar ter uma vida longe das polêmicas, longe das discussões que são muitas vezes inúteis e não servem para nada, mas nós possamos buscar acordar, né? E aí essa palavra acordar é fazer acordos uns com os outros, acordo de convivência, moldar o nosso caráter, perceber se nós não estamos falhando, se nós não estamos
fazendo julgamentos precipitados, nós não estamos entrando em discussões que não são nossas, se nós estamos entrando em discussões inúteis, ou se nós estamos dialogando para que a gente possa caminhar todos juntos, né, na mesma direção, no mesmo rumo. A lição trata disso, e que nós possamos aprender com ela a ter uma vida de harmonia, uma vida sem contendas, porque Salomão já falou isso, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, João falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, né? A Bíblia fala sobre esse assunto desde que ela existe, desde os primeiros capítulos de Gênesis. Nós vemos ali a grande dificuldade que há quando há discussões, quando há polêmicas, quando há dificuldades, quando há pessoas raivosas, onde há pessoas que são prontas para brigar, né? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o mundo tem vivido assim, né? Cada um buscando a sua própria vida, a sua própria solução, resolver os seus próprios problemas e, enfim, nós possamos estar buscando a presença de Deus, aprendendo com o livro de Provérbios, que é tão importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Se a gente falasse que Salomão esteve escrevendo isso na semana passada, né? Talvez enganaria alguns que não conhecem a Bíblia. Tantos anos que foi escrito, parece que foi escrito ontem para nós, porque é exatamente isso que a sociedade tem vivido, é exatamente isso que os homens têm vivido, que as pessoas têm vivido, sempre brigando, sempre discutindo, sempre criando dificuldades, sempre fazendo julgamentos, sempre querendo a primazia, mas a palavra de Deus nos chama para nós amoldarmos o nosso caráter, para nós buscarmos viver uma vida íntegra diante de Deus. Que Ele nos abençoe e abençoe cada irmão no nome de Jesus. Amém.